Cheio o celular, mas olá, seja bem-vindo a mais um dia de conhecimento, mais um dia para compartilhar conhecimento. Hoje estou por aqui e vamos falar sobre as cutículas capilares. Faz algumas semanas que venho falando sobre as cutículas capilares, estou falando sobre cabelos saudáveis, cabelos com danos e hoje estou aqui para falar um pouco mais sobre as cutículas capilares. Para quem não me conhece, eu sou Maria Inês Ferreira, cabeleireira, instrutora e mentora capilar, também terapeuta capilar. Para mim é importante que você curta, compartilhe, se inscreva no meu canal lá no YouTube, onde eu tenho mais informações sobre cabelos. Todos os conteúdos postados no meu Instagram e todos os conteúdos postados lá no YouTube, eles são altamente relevantes para você que quer ser um especialista na área da beleza, na área de cabelo, especificamente na área de cabelo. Falo muito para quem quer ser um escovista, para quem pretende se tornar um especialista em escovas capilares. Dia 9 de junho agora estarei fazendo um evento online e gratuito, onde estarei passando inúmeras informações. Se você quer se tornar um especialista em escovas capilares, se você tem dificuldade de escovar cabelo, se inscreva e dia 9 nos vemos lá, neste evento ao qual você terá acesso a muitas informações que talvez você passou por muitos lugares, muitas escolas, muitos estúdios e muitas pessoas deixaram vagando essas informações que no dia 9 estarei compartilhando com você. E para dar início então ao nosso conteúdo de hoje, eu, como tenho consciência que o ser humano ele aprende por repetição, eu vou estar fazendo uma recapitulação do que nós falamos em outros dias sobre cabelo saudável, sobre cabelo com danos. É importante, sempre que nós vamos falar sobre cabelo, o universo do cabelo ele é tão grande e são tantos detalhes e um complementa o outro. É muito difícil falar em cabelo repartindo, fazendo divisões. Sempre que falo em cabelo, eu percebo que ele é como se fosse uma roda, uma interligada, uma coisa puxa a outra. Então, vou repetir um pouquinho do que já foi falado em outros dias, em outros conteúdos, para se tornar mais familiar o assunto. Em determinado dia falamos apenas de cabelo saudável. O que é um cabelo saudável? O cabelo saudável ele tem características. E essas características, inclusive falei isso, até mesmo pessoas que são leigas, pessoas que não estudam cabelo, elas são capazes de identificar quando o cabelo está saudável, pelas suas características. O cabelo saudável, ele é um cabelo com brilho, com balanço, ele é um cabelo que ele tem sensorial, então nós conseguimos colocar a mão nele, sentir sedosidade, e este cabelo ele tem a sua composição inteiramente dentro da fibra capilar, toda ela construída, reconstruída, como deve ser naturalmente. E um cabelo com danos também é fácil de identificar. Um cabelo que ele esteja poroso, que ele esteja estático, um cabelo que ele esteja sem balanço, pontas duplas, com tricoses. Então também é fácil identificar cabelos com problema. Só que quando nós vamos identificar os cabelos com danos, nós precisamos identificar o motivo do dano e também qual o grau do dano.
Porque o cabelo saudável, ele é simplesmente saudável. O cabelo com dano, ele subdivide esses danos em danos leves, danos graves, gravíssimo. Então, por aí afora. E para identificar esses danos, então nós precisamos ter conhecimento. Nós precisamos entender sobre essa estrutura que é o cabelo. Outro dia eu falei sobre o cabelo na sua parte interior, que é a parte dentro da pele. E falei sobre o cabelo na sua parte fora da pele, que é a sua parte externa. Dentro da pele, aonde se dá a origem do cabelo, aonde ele nasce, aonde existe a fábrica de cabelo que está introduzida na pele, lá no couro cabeludo, é a parte viva do cabelo. E fora da pele, a partir do couro cabeludo, então nós temos uma haste ou fibra capilar, que esta parte, ela é uma parte morta. E então nós precisamos entender os danos, e esses danos, eles começam pelas cutículas capilares. Então nós precisamos entender a parte cuticular da haste ou fibra capilar para começar a entender sobre os danos. E são vários os motivos que tem para um cabelo se ter danos. São vários causadores. São os radicais livres, como poeira, vento, sol, calor. Esse calor, ele é um calor de sol e é um calor também emitido por secador, chapinha, babyliss. E temos também os produtos químicos, aos quais agregamos, inclusive shampoo, que muitas pessoas pensam que o meu cabelo é natural, eu uso apenas shampoo, não existe produtos químicos. Então, para quem não sabe, o shampoo, ele é um produto químico e ele causa sim danos à fibra capilar, principalmente se este shampoo ele foi escolhido de forma incorreta. Então, escolher shampoo corretamente é um pré-requisito para manter a saúde capilar. Shampoo, sim. Produto químico causa danos, sim, à fibra capilar. Entre outros tantos fatores causadores de danos à fibra capilar. E esses danos atingem diretamente a cutícula. Esses danos, eles são, na verdade, ele ataca por primeiro a cutícula. Eu trouxe hoje aqui o meu quadro e eu vou estar desenhando aqui uma estrutura de fibra capilar para ficar melhor a explicação. Não sou muito bem de desenho, mas eu vou tentar demonstrar, porque quando a gente vai falando, não tem como ir explicando de forma compreensível. E desenhando e mostrando, então, se torna um pouco mais fácil a compreensão. E fica aqui também a dica: quando você estuda, quando você ouve, quando você lê e quando você escreve, então, você consegue aprender ainda mais, né? Não só apenas ler ou só apenas ouvir, né? Então, neste momento, se você pegar aí um lápis, uma caneta, ou depois esse vídeo ele vai ficar no meu Instagram, então provavelmente você vai conseguir entender e aprender um pouco mais. A minha missão aqui é compartilhar conhecimento. Estou aqui compartilhando informações, conhecimentos adquiridos por mim, aos quais eu faço questão de estar aqui compartilhando com quem quer que seja que precise deste conhecimento. Então, se você tem essa oportunidade, pegue um lápis, um caderno, mesmo que não seja agora ou depois, então faça esse desenho para fixar as informações ainda mais aí na sua mente. Antes de dar início, eu gostaria de falar sobre o meu evento que vai estar acontecendo 100% online, 100% gratuito, dia 9. O link vai estar na minha bio a partir desta semana,
para quem quiser se inscrever, se você deseja ser um escovista, um profissional da área da beleza. Neste evento eu explico como um escovista consegue ser um cabeleireiro renomado. Então, fica atento ao link que vai estar na minha bio, no meu Instagram. Vai estar disponível a partir da outra semana para quem quer se inscrever neste evento. Então, nos vemos lá com muitas informações importantes para você que se preocupa tanto com beleza e também com a saúde capilar. E vamos lá. Eu vou desenhar aqui uma haste capilar ou fibra capilar, parte externa. Esta parte externa, ela é uma parte morta. Ela é uma parte que não tem vida. Vou fazer uma estrutura larga para poder desenhar toda a estrutura da fibra capilar. É mais ou menos. Isso significa uma haste capilar. E a haste capilar, ela é composta por 3 partes. Essas 3 partes chama-se cutícula, córtex e medula. Vou começar pela medula. A medula, ela está iniciada dentro do córtex. A medula, ela é algo, motivo de estudo até hoje, mas a medula não tem um artigo científico que demonstre cientificamente qual o motivo que ela existe em alguns cabelos e em outros cabelos ela não existe. O que de fato sabemos é que a medula ela existe nos cabelos grossos e os cabelos finos não contêm medula. Os cabelos que contêm medula, em alguns cabelos a medula ela é contínua. Ela segue por toda a haste capilar. E em alguns cabelos, a medula ela é descontínua. Quer dizer que em alguns pedaços do cabelo, da fibra, ela existe e em outros ela não existe. Cientificamente, não existe ainda uma explicação para isso. A medula, ela fica dentro do córtex, que é o coração do cabelo. O córtex, ele é considerado a parte mais importante da haste capilar ou fibra capilar. O córtex, ele é responsável pela cor do cabelo, porque os melanócitos responsáveis pela cor do cabelo estão dentro do córtex. Ele é formado de queratina. Ele é a parte mais grossa do fio de cabelo. Ele representa toda a estrutura, toda a organização química do cabelo está correlacionada, está dentro do córtex e por isso ele é a parte principal do fio do cabelo, por isso ele é considerado o coração do cabelo. Ele é responsável pela elasticidade da fibra capilar, pela resistência, pela cor e pelo formato, pela forma do fio. Então, aqui nós temos essa estrutura que é o córtex e dentro do córtex está toda a organização química da fibra capilar. E logo após nós temos as cutículas. As cutículas, elas são responsáveis pela proteção. Que proteção é essa? Pela proteção do coração do cabelo, pela proteção
do córtex. As cutículas, elas têm características. As cutículas, elas são oval e achatadas. Elas são interligadas. Elas são transparentes. Elas são semelhantes às escamas do peixe. Elas são semelhantes ao teto de uma casa. Elas são interligadas diretamente ao córtex. Quando eu falo de proteção, eu falo de proteção no sentido que as cutículas, elas protegem a fibra capilar, tanto dos danos externos quanto dos danos internos. Então, essa estrutura química do cabelo, o fio de cabelo, ele tem tudo o que ele precisa dentro dessa estrutura córtex, inclusive água. Dentro dessa estrutura, que é toda queratinizada, existe a formação do cabelo, que além da queratina, o cabelo compõe outros componentes, outras propriedades, como carbono, como hidrogênio, oxigênio, enxofre e nitrogênio. Toda essa composição química está localizada no córtex. E as cutículas, elas têm a função de não deixar nada que seja externo entrar no córtex e nada que esteja no córtex sair para fora. As cutículas, elas são altamente resistentes. Elas sobrepõem umas às outras. Elas não são uma atrás das outras, elas são sobrepostas, uma atrás das outras. Um fio de cabelo fino confere aí mais ou menos entre 5, 6, 7 camadas cuticulares. Um fio de cabelo grosso pode ter até 12 camadas cuticulares. Nós conseguimos enxergar a cor que existe no córtex porque as cutículas, elas são transparentes. Então, nós conseguimos visualizar a cor que existe lá no córtex. As cutículas, elas têm essa responsabilidade de proteger o córtex, sendo que nessa estrutura química que existe no córtex, que é responsável pela elasticidade, é responsável pela cor, pela forma, pela resistência, essa estrutura aqui, ela confere pontes ou forças, que são as pontes de hidrogênios, são as pontes de sulfetos e são as pontes iônicas. Quando nós fazemos transformação na fibra capilar, nós trabalhamos nessas pontes, que são e fazem parte da composição química do cabelo. Só que as cutículas, elas têm uma organização. Que organização é essa? As cutículas, elas são subdivididas em camadas. Eu sempre digo que as cutículas, elas são parecidas com a pele. Porque a pele, ela é o maior órgão do corpo humano e a pele, ela tem a sua função de proteção do organismo. E ela consiste em 3 camadas e as cutículas não são diferentes. Elas têm esta organização. Elas consistem também em 3 camadas. Existe esta organização cuticular na fibra capilar. Essa organização, ela traz 3 camadas: a epicutícula, exocutícula e endocutícula. A exocutícula, deixa eu fazer aqui.
final da minha haste que eu passei no lápis. E vou passar aqui o canetão para ficar mais visível. Então, as cutículas, elas têm essa organização que são, então, a subdivisão das camadas cuticulares. E ela confere, então, 3 camadas cuticulares. Essa primeira camada aqui é a endocutícula. É a endocutícula. Ela é rica em proteínas, ela é rica em açúcares, carboidrato e ela confere uma característica hidrofílica. Ela é considerada a camada menos resistente comparada às outras 2 camadas, que é a exocutícula e a epicutícula. Ela é considerada a mais frágil, porque ela não é queratinizada. Ela tem 3% apenas da proteína cistina. Ela é a camada mais próxima à camada que interliga ao córtex. Ela é a 3ª camada. E aí nós temos, então, a camada intermediária, que é a exocutícula. Exocutícula. 2ª camada. A exocutícula, ela é subdividida em 2 camadas. Ela é uma camada queratinizada, rica em cistina, e nós temos aqui a exocutícula A, que confere 30% de cistina, que é uma proteína altamente resistente. Ela é rica nessa proteína, totalmente queratinizada. E daí nós temos a exocutícula B, que tem 15% de cistina, rica em proteína, altamente queratinizada. Essa camada ela é altamente resistente. Ela é a camada intermediária. E aí nós temos a 3ª camada. Vou fazer mais uma camada aqui. Esta, na verdade, é a 1ª camada e a epicutícula. Epi quer dizer ao redor. Esta 1ª camada, ela é a camada externa, essa a qual nós vemos. Esta camada, ela é altamente queratinizada, ela é rica em cistina. Nesta camada aqui, ela é rica em proteína e ácidos graxos. Aqui nesta camada existe um ácido chamado 18-meia, conhecido como 18-meia. O nome científico, ácido 18-metil-eicosanoico. Esse ácido, ele é responsável por criar um filme sobre a cutícula. Esse filme, ele é altamente resistente, ele confere 12% em cistina, proteína altamente resistente e forte. Ele é responsável pelo brilho do cabelo e pela penteabilidade. Quando o cabelo ele passa um pelo outro, tem aquele balanço. Então é esse ácido que está conferindo essa propriedade à fibra capilar.
Essas duas primeiras camadas, a primeira camada, epicutícula, e a exocutículas, elas são hidrofóbicas. Hidrofóbicas é quando o cabelo ele tem fobia à água, ele rejeita a água. E o cabelo é isso. E dentro dele, ele tem todas as propriedades para sua sobrevivência. Ele, na verdade, não precisa de água. O cabelo, ele só precisa de água, reposição de água, quando nós danificamos esta primeira camada aqui, que é a epicutícula, quando nós destruímos esse ácido chamado 18,6. Então o cabelo ele vai se tornando poroso, e então nós precisamos aí começar a repor água, porque então o cabelo se torna hidrofílico, que tem afilia à água. Mas o cabelo, no seu aspecto natural, no seu aspecto de saúde, ele realmente não precisa de água. Acontece que nesta situação existem muitos mitos, existem muitas falácias. Aquela situação de abrir cutícula e fechar cutícula. O que acontece? Existe uma outra propriedade do cabelo chamada CMC. CMC é igual a complexo de membrana celular. Esse complexo de membrana celular, ele é como um cimento. E ele é responsável por fazer o selamento entre uma cutícula e outra. E entre uma camada e outra. Então, quando a cutícula está sobreposta, ela não tem nenhuma região que tenha buraquinhos, orifícios que possa entrar alguma coisa, porque além dela ser sobreposta, ela ainda tem esse cimento, que esse cimento faz a vedação na cutícula, então não deixa penetrar nada. Esta propriedade, então, confere ao cabelo uma característica hidrofóbica. E ainda temos este ácido, que é o 18,6, que ele confere nesta primeira camada epicutícula um filme altamente resistente. Porém, o cabelo ele sofre reação no meio alcalino e no meio ácido. Estou falando de produtos químicos utilizados como produtos para relaxamento, como pó descolorante, colorações. Esses produtos eles têm a capacidade de então alterar a epicutícula e penetrar na fibra capilar, causando a transformação. Sendo que os produtos alcalinos eles conseguem penetrar até mesmo no córtex e fazer então a transformação de um cabelo ondulado para liso, de um cabelo preto para louro e assim por diante. E o que acontece quando a gente fala sobre penetrar esses produtos, o cabelo permitir que esses produtos entrem, então aí começam os danos que são nas cutículas. Aqui eu tenho um exemplo de uma cutícula selada, uma cutícula perfeita, uma cutícula em seu estado natural. Ela não tem nenhum orifício, nenhum buraquinho por entre elas são totalmente seladas, lembrando realmente escamas de peixe ou o teto de uma casa. Elas são completamente interligadas por esse cimento
por esse cimento, o qual faz a vedação delas. E uma cutícula danificada, ela tem as suas bordas levantadas, arrepiadas, elas têm buraquinhos aos quais elas acabam permitindo a entrada e saída da sua propriedade química ou os produtos químicos os quais nós colocamos. Então elas conseguem, esses produtos eles conseguem entrar por esses orifícios. Porém, as falácias sobre cutículas abertas e cutículas fechadas, essa é uma maneira a qual é muito usada em termos popular para se explicar a forma como a cutícula fica em meio alcalino. Quando nós colocamos produtos alcalinos de transformação em uma fibra capilar que está assim naturalmente todas alinhadas, então esses produtos eles têm o poder de entumecer a fibra capilar. E entumecer a fibra capilar não é abrir. Quando fala abrir, o aspecto é abrir. E quando fala fechar, o aspecto é fechar. Quando nós falamos entumecer, que é o que realmente acontece, esta cutícula ela incha. Quando ela incha, ela se torna mais cheia, mais gordinha e em suas bordas, onde existe aquele cimento, acontece orifícios, pequenos orifícios, que é por onde passa então os produtos, as substâncias as quais nós colocamos na fibra capilar. E quando nós trabalhamos em meio ácido, as cutículas, que muitas pessoas acreditam que produtos alcalinos abrem a cutículas e produtos ácidos fecham a cutícula. O que acontece com a cutícula quando nós colocamos produtos ácidos? A cutícula ela se encolhe muito, de uma forma que ela fica ali, vamos dizer, algo semelhante como um maracujazinho ali, todo murchinho, muito encolhidinho. Então é o que acontece. Muitas pessoas conferem até aspecto de saúde quando o cabelo está assim. Porém, o cabelo ele tem um pH ajustável que é entre 4,5 a 5, 5,5. E quando o cabelo está abaixo desse pH, então é quando ele está encolhidinho. E isto não confere saúde cabelo. Inclusive, é um nível muito preocupante de se trabalhar, podendo haver até então vir a desmanchar esse cabelo, ter um rompimento nessa fibra capilar. E a mesma coisa o meio alcalino, quando nós trabalhamos em meio alcalino, que ela infla muito, que ela incha muito, entumece muito, então nós temos o risco ali dessa substância penetrar definitivamente dentro do córtex e causar danos lá no córtex. E quando a gente fala nesses danos, então nós começamos a entender por aí. Então, quando a cutícula ela começa a ser trabalhada de forma que ela começa a ficar porosa, que ela começa a ter, então, a perda do 18,6, que nós começamos a mexer nesse cimento e causar danos, então ali vai agravando cada vez mais os danos, cada vez mais, e aí então está o nível de danos em um cabelo. Um exemplo muito bom é uma coloração, que ela tem um aspecto alcalino, e a coloração, que dano ela faz? Depende dessa fibra capilar, é um cabelo fino, é um cabelo grosso, mas sim a coloração ela causa um dano de porosidade, mas uma porosidade leve, dependendo do cabelo, dependendo da análise feita, né? Se é só coloração ou se essa haste já tem danos
por outros motivos, chapinha, secador e por aí afora vai, mas a propriedade de dizer assim, o dano, certo, é só sobre uma análise, mas todos os produtos, seja alcalino ou seja ácido, eles vão causar algum tipo de dano nas cutículas capilares. E quando essas cutículas elas chegam a ser danificadas, não existe tratamento que recupere elas. Existem os tratamentos, sim, esses tratamentos eles dão uma espécie de uma renovada, eles fazem uma maquiagem na fibra capilar, mas uma vez a cutícula danificada, uma vez retirado o ácido ali 18,6, uma vez mexido ali no CMC do cabelo, não há mais como reconstruir esse cabelo, não há mais como tratar esse cabelo 100%. Né? Nós fazemos cronogramas capilares com produtos altamente fortes, produto altamente de reconstrução, produtos que são até renomados no mercado, mas nem o produto mais caro ou o produto melhor, ele tem a possibilidade de reconstruir a fibra capilar. Todos os tratamentos eles têm a afinidade de dar melhorias, dar um sensorial melhor, de dar uma visibilidade melhor, de dar um aspecto melhor, uma penteabilidade melhor, porém reconstruir aquele dano que foi causado 100%, não existe mais esta possibilidade. E muitas pessoas elas ficam assim, mas como assim? E os produtos existentes, como por exemplo, hidratação, quando nós aplicamos hidratação em uma fibra capilar com saúde, esse produto de hidratação, essas cutículas alinhadas, seladas, elas não deixam essa hidratação penetrar lá dentro do córtex. Este produto de hidratação, ele fica aqui, vagando por fora do cabelo, mas ele não tem o poder de penetrar. Quando nós fazemos uma nutrição em uma fibra capilar saudável, uma fibra capilar, vamos pegar um exemplo muito bom, que são os cabelos das crianças. A maioria é saudável porque confere a composição química do cabelo. Então, nós colocamos uma nutrição nesse cabelo, então essas partículas do produto, elas ficam por fora e nós temos até uma visibilidade melhor, um sensorial melhor, mas esses produtos, por bons, por melhores, por caros que sejam, eles não conseguem penetrar na fibra capilar. Estou falando de produto de tratamento. Os produtos que conferem acidez ou alcalinidade, que são os produtos de transformação, esse sim consegue fazer então entrar na fibra capilar e causar transformação em caso de transformar de liso para enrolado ou de enrolado para liso ou transformar a cor e por aí afora vai. Então esse cabelo, quando ele está na sua condição de cutícula normal, de cutícula saudável, ele é hidrofóbico, ele não tem afinidade com a água, e sim ele tem mais afinidade com as ceras, com os óleos, aqueles produtos os quais nós aplicamos no cabelo, reparador de pontas, por exemplo. Então eles têm mais afinidade a esses produtos. Porém, quando nós retiramos o 18,6, quando nós mexemos no CMC da fibra capilar e esse cabelo ele já está poroso com danos, então ele confere uma característica hidrofílico.
ele se torna hidrofílico, ele aceita a água, ele pega muita água. Porém, da mesma forma que esse cabelo recebe a água, ele também permite a sua retirada. Ele permite que saia da mesma forma que entra. E esse é um dos motivos que os tratamentos de hidratação, nutrição, reconstrução são colocados em forma de sessões. Porque os cabelos, eles recebem esse produto, mas eles estão ali de uma forma tão porosa que da mesma forma as cutículas elas não estão conferindo ali a sua função, que é a proteção. Da mesma forma que ela deixou esses produtos entrar lá dentro, ela vai permitir que eles saiam também. Eles não se fixam e por isso que não há aí uma reconstrução novamente desse cabelo. Há uma melhoria. E é por isso que nós fazemos os tratamentos, lavou, saiu, temos que fazer a reaplicação novamente e por aí afora vai. Esse foi nosso conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilha, se inscreva no meu canal. Me siga lá no Instagram. Se inscreva no dia 9 para receber mais informação, muitas mesmo informações no dia 9 de junho. Vai ser mais ou menos esse horário, tipo às 20 horas, num evento totalmente online e gratuito, onde estarei compartilhando muitos conhecimentos. Se você quer ser um profissional da área da beleza, um escovista profissional, especialista em escovas capilares, dia 9/6, estaremos juntos. Se inscrevam!